Começou a temporada 2026 da PBR Teams. Esse é o calendário das etapas, de julho até novembro, com a grande final em Las Vegas. E aí você acompanha, dá uma pausa na tela para você ver as datas, as cidades e acompanhar tudo dessa temporada 2026. A primeira etapa aconteceu em Fort Collins, no estado do Colorado, uma etapa dentro do estádio do time de futebol americano. Olha o tamanho desse estádio, ó. Uma etapa em campo neutro, não pertence a nenhum time. E foram 2 dias de competição. Eu te mostro os resultados, os confrontos, os melhores momentos a partir de agora. E a primeira partida foi entre o Carolina Cowboys e o Nashville Stampede. Não temos todas as montarias, uma montaria da partida. Foram 10 montarias, 5 de cada lado. Isso que é a dificuldade de você cobrir a PBR Teams, né? E aí o Jazz Lockwood passando um sufoco no final da montaria, mas garantindo os 8 segundos. Montaria qualificada. Não entendi nada do que ele falou ali, mas eu imagino que o touro foi acelerando, tomando minhas pernas, puxando pra frente. Mostra o replay da montaria, gente. Essas transmissões, eles valorizam muito os técnicos, né? Os companheiros torcendo. Tanto é que diminui até ali a tela pra mostrar o replay. Olha ele no finalzinho, perdendo a posição das pernas, mas terminando a jornada de trabalho. 88,80. 5 competidores de cada lado, total de 10 montarias. Quem faz a maior somatória de pontos vence a partida, vence o jogo. E nesse caso, a vitória, por pouco, hein, foi do Carolina Cowboys. E aí o segundo jogo foi entre o Florida Freedom e o Texas Rattlers. Eu tenho que falar jogo mesmo, viu, gente? Porque não tem outro modo de dizer, outro game, né? Outro confronto. É partida, outro jogo. Florida Freedom, Texas Rattlers. Aí você vê o Daniel Kippen no Tiger. O sujeito que consegue entrar na roda desse Tiger faz uma montaria espetacular. Principalmente Cowboys canhotos. Quem se lembra aí do John Creamer vencendo o Mundial esse ano a bordo dele. Ele precisou inclinar bem a coluna. Olha como é que ele torce a coluna, coloca o corpo pra dentro, solta a perna de fora. E olha a imagem da galera do estádio lá atrás. Sensacional. E o resultado dessa partida ficou assim: vitória do Texas Rattlers. Vitória apertada também. E o próximo jogo, Austin Gamblers enfrentando o Kansas City Outlaws. Já vemos o americano Sage 15. E o José Vitor Leme assinou novamente com o Austin Gamblers, viu? No frigir dos ovos, ele acabou fechando com a sua equipe tradicional. E aí o Sage 15, Wicked Solo, abrindo o placar da disputa. Hey, that was quite a dance. Wicked Solo did his part for our new fans. A quick reminder. Eu gostaria de mostrar todas as montarias, ou pelo menos todas as paradas, né? Na disputa individual, a PBR manda sempre as melhores montarias de cada round. Aqui fica até difícil você falar como foi o resultado, sem conseguir mostrar todos os gols marcados, né? Todas as montarias qualificadas. Trabalho feito, missão cumprida para 6-15. E aí o resultado final deu a vitória ao Austin Gamblers. 3-2 foi o placar. Vamos com o próximo jogo, Arizona Ridge Riders e New York Mavericks. Destaque para o brasileiro Luciano de Castro. Fez uma temporada individual, pelo menos uma final mundial muito boa. O Luciano entrou com moral na disputa de times. E volta a repetir, olha que imagem sensacional do estádio lotado. Estamos em clima de Copa do Mundo, especialmente lá nos Estados Unidos, mas os eventos não param. E muitas pessoas até se perguntaram nessa Copa do Mundo como que os estádios, aqueles que estão sendo sediados os jogos, também são palcos de arena de rodeio. É isso mesmo. É especialidade americana, meus amigos.
transformar esses eventos em grandes espetáculos. 86,85 e aí o resultado final, vitória do Arizona Red Riders, 4-2. O último jogo desse dia, Missouri Thunder enfrentando o Oklahoma White Carols. O Luke Snyder, técnico do time Missouri Thunder, de olho nessa montaria do Júlio César Marques. Terminou em 13º no ranking mundial individual. Robasten, que é o nome do touro, ó. Touro pulador, não teve aquele gás de outrora, mas o Júlio César Marques manteve postura, manteve o domínio. O Oklahoma White Carols está com um técnico novo, não é mais o J.B. Wanning. Se eu não me engano, chama-se Greg Rhodes. E aí o Júlio César Marques, olha da cintura pra cima a postura dele, ó, peito estufado, corpo alinhado, sentadinho com o quadril na corda. É assim que para em touro, é assim que entra no dinheiro, com direito a backflip, 88,50. Vamos ver o resultado final dessa montaria e os resultados do primeiro dia. Vitória do Missouri Thunder, 3-1. E aí você vê o resultado de todos os jogos. Como foi o primeiro dia de competição, o resultado dos 5 jogos. Vamos agora para o segundo dia. E a primeira partida deste segundo dia, Missouri Thunder enfrentando Nashville Stampede. Mais um brasileiro, numa tarde de domingo, Felipe Furlan. Garra nas costas desse touro, Felipinho. A trave do futebol americano lá atrás, ó, do estádio. Futebol americano é o esporte preferido dos americanos, né? Junto com o beisebol, junto com o basquete. Mas eles são fãs também das montarias em touros. O problema, meus amigos, é que o brasileiro tá dominando. Mais de 60% dos atletas de montarias em touros nessa disputa da PBR Team são brasileiros. 87,25, vitória do Nashville Stampede, ó. Aí, não mostraram nenhuma montaria do Nashville. Ai, PBR Teams. New York Mavericks enfrentando o Oklahoma White Carols. Você viu, o Nashville Stampede venceu a partida anterior, eles me mandam a montaria do Missouri Thunder. Não sei se eu vou continuar fazendo essas coberturas, viu, galera? É complicado demais, mas tudo bem, vamos lá. Marco Rizzo defendendo o New York Mavericks. Montaria suave, coordenada e trabalhada. Quando eu falo trabalhada, é que o competidor, ele trabalha o movimento para dosar os seus movimentos, a velocidade dos seus movimentos junto com o movimento do touro. É o touro que dita o ritmo, se ele vai mais rápido, se ele vai mais lento, e aí cabe ao competidor trabalhar o corpo naquele sentido. Como é que ele traz o braço livre até na meia altura, perto da coxa, e joga atrás do capacete, no ritmo do touro. 89,40. Cody Stroll, técnico da equipe, gostou, aplaudiu. E aí para o Oklahoma White Carols, o brasileiro Eduardo Matos. Real Deal é o nome do touro. Olha a diferença, ó. New York estava vencendo a partida. Precisava parar nesse touro para levar o time do Oklahoma White Carols à vitória. E é isso que ele fez. Desceu em cima das botas para receber a nota e levar o seu time à vitória. É isso aí, o Greg Rhodes, é o técnico, o novo técnico do Oklahoma White Carols. Coach, congratulations, your first big win as coach, and it came with some... E ao invés de mostrar o replay da montaria, eles vão lá entrevistar o técnico. Well, last night's group deal really brought us together. Tá aí em cima da tela o replay, pequenininho pra vocês verem, ó. O Eduardo Matos bailando, girando com o touro, poeira subindo e ele cravando, 87,20. Vamos ao resultado final dessa partida. É vitória por 3-2 do Oklahoma White Carols.
E aí o Carolina Cowboys enfrentando o Kansas City Outlaws. Quem pinta na sua tela é Cássio Dias Barbosa. Tá aí ele em ação, defendendo o Kansas City. Rodando pra trás, o Cassim aproveitando. A fitting name for the Bull, because a board knockout. Depois de tantas lesões, tanto sofrimento, ele parece estar voltando à sua velha forma. Habilidade técnica pura. Os juízes ficaram na dúvida se havia tocado no touro ou não. O braço dele como traz até perto da coxa, perto do lombo do touro. E o legal é que, não sei se é em virtude da Copa, o juiz, quando dá o resultado, ele fala ao vivo pro estádio. The call on the dirt stands. It's a qualified ride for Kansas City. Game over. Montaria qualificada para Cássio Dias Barbosa. With a win, 89,75. No resultado final, 2-0 para o Kansas City sobre o Carolina Cowboys. Vamos ao próximo jogo, o Austin Gamblers enfrentando o Texas Rattlers, o confronto texano. E mais uma vez o Sage Kansas salvando. A maior parte da montaria ele passou na lateral do touro. O primeiro pulo, esse touro veio por baixo e acelerou o movimento, colocou ele para fora. Ele não largou da corda. Ele perde um pouco de pontos, mas garante os 8 segundos. E o técnico do Texas Rattlers, o Cody Lambert, pediu a revisão. Ó. Olha a mão dele na corda e a revisão se naquele momento, quando crava os 8 segundos, ele estava apto ou não. After further review, it is a qualified ride. É, Qualified Ride, pontuação para 6 de 15, 84,40. E aí, Jean Carlos Teodoro, brasileiro. Que boizinho de gelo. Dos dois lados, o Jean estava montado. Meu vizinho de cidade, mirantense, aqui do Oeste Paulista, subindo muito de produção lá nos Estados Unidos, o grande Jean. Tourinho ligeiro, rápido, ó, já vem girando a porta do brete pra trás, no meio da montaria ali, ó, ele inverte a rotação, ó lá, traz o corpo pro outro lado com perfeição. Atinge um notão, 90,40. E o resultado final ficou assim, ó, o time do Jean venceu o Texas Rattlers por uma pequena diferença. Vamos agora ao último jogo, Arizona Ridge Riders enfrentando o Florida Freedom. Austin Richardson. Stake é deck, é o nome do touro. Bateu a anca na porteira, não atrapalhou a concentração dele. Olha que imagem bonita, o Austin puxando a roseta. Touro largo, forte. Uma montaria excepcional para delírio dos seus companheiros. A PBR Teams, ela tem muito isso, né? Independente da nacionalidade. É mais a questão do time. Porque cada time pertence a um estado, a uma cidade, a uma região. E o americano, ele é muito disso, né? Ele é bairrista. Ele tem aquela sensação de pertencimento. Então, a PBR Teams, ela veio para trazer o americano de volta para torcer pela PBR, né? Pelos times. Afinal de contas, os brasileiros estavam dominando essa competição. Olha como é que ele inclina o corpo na curva. Foi uma montaria espetacular. Se foi pra tudo isso, eu não sei. 92,40. Na abertura da PBR Teams, uma super nota. E aí, o Elismar Jeremias High Road é o nome do touro. Agora montando pelo Arizona Ridge Riders, o Elismar. Olha o tamanho do painel do fundo, ó. No fundo da trave do time de futebol americano. Mais um cowboy dominando. Os brasileiros simplesmente contribuíram demais para a vitória dos seus respectivos times. Ele faz uma prece e agradece. Se aquela lá foi 92, essa aqui tem que ser mais de 90 também. Olha o ritmo do touro, a anca dele no giro, erguendo bastante a traseira. Controle absoluto, equilíbrio perfeito.
Colby Yates is going to take it. Aí ele atinge 90.20. 90.2. Oh. E aí o John Crimber, atual campeão mundial. Quase 3 milhões de dólares conquistados na carreira. Sangue brasileiro correndo na veia. E aí vai ele. Dirk Honey é o nome do touro. Espoliando. É mais uma na casa dos 90. Para disputar o título da temporada. Eu digo temporada, não só a temporada regular, mas o campeonato mesmo, né? Que o Florida Freedom venceu a temporada regular o ano passado e perdeu nas finais. E o John Crimber 2 vezes o MVP. Vem para ser mais um artilheiro esse ano. E já começa bem. 91.10. E depois dessas montarias, esse foi o resultado. A vitória do Florida Freedom 3-2 sobre o Arizona Ridge Riders. E aí o registro de todas as partidas deste último dia de competição. E depois desses 2 dias de competição, Texas Rattlers, a única equipe com 2 vitórias, lidera o ranking. E aí do Florida Freedom até o Carolina Cowboys, as equipes que venceram uma e perderam outra partida. O critério de desempate são os pontos de montarias conquistados. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Thiago Arantes a todos vocês e até o próximo vídeo.